Olá pessoal, Vini Santiago aqui e a gente vai para a nossa terceira aula desse curso básico Vinho para Iniciantes e nessa aula nós vamos falar de estilos de vinho. A gente já tinha determinado nas duas aulas anteriores o que é vinho. Então, vinho é um fermentado alcoólico de uva. A gente falou sobre a uva, as partes da uva, suas características e falamos também sobre a fermentação alcoólica, que é feita pelas leveduras que vão consumir o açúcar e transformar em álcool e gás carbônico. Desse resultado das diferentes uvas e das diferentes técnicas de fermentação e de elaboração, eu vou ter diferentes estilos de vinho. E um estilo de vinho, ele não é uma coisa única, ele é uma combinação de diversos fatores. Então, esses diversos fatores combinados vão gerar estilos, características, tipos de vinho que são inúmeros. Então, tem uma porrada de estilo de vinho no mundo. A gente vai falar sobre alguns deles ao longo do tempo, mas vamos começar pelos principais fatores que definem os estilos de vinho. O primeiro desses fatores é o tipo de vinho. E aqui a gente vai estabelecer três tipos básicos de vinho: vinhos tranquilos, vinhos espumantes e vinhos fortificados. Na sequência dessa aula eu vou categorizar o que é um vinho tranquilo, o que é um vinho espumante, o que é um vinho fortificado, mas dá para entender que esses são os tipos principais. Além disso, a gente tem a cor do vinho, que são vinho branco, vinho rosé e vinho tinto. Lembrando que essas categorias elas são somáveis, então eu posso ter um vinho tranquilo tinto, vinho espumante rosé, um vinho fortificado branco, posso ter um vinho fortificado tinto, um tranquilo rosé e por aí vai. A cor do vinho tem a ver com a casca da uva, porque o pigmento está na casca, e a gente vai falar também ainda nessa aula sobre o básico do vinho branco, do vinho rosé e do vinho tinto. Além desses fatores, a gente vai ter o teor de açúcar no vinho, vinhos secos, vinhos meio doces e vinhos doces. Isso tem a ver com a quantidade de açúcar residual e com a percepção de doçura no paladar que eu vou ter nesse vinho. A maior parte do vinho do mundo é seco. E muita gente torce nariz para vinho meio doce e vinho doce, mas existem vinhos meio doces e doces de altíssima qualidade, tanto brancos quanto rosés quanto tintos, tanto tranquilos, espumantes e fortificados. E alguns vinhos doces são caríssimos e raríssimos. Então, o que eu recomendo para vocês é não tenham preconceito com relação a vinho doce, tá? Tem vinhos doces de altíssima qualidade, vale a pena provar, vale a pena conhecer, mas a maior parte do vinho do mundo é seco. O que também não significa que só vinhos secos são bons. Tem vinho seco meia boca também por aí. Além dessas três categorias, além desses três fatores, a gente tem mais outros fatores que são o teor alcoólico, os taninos, o corpo, os aromas e sabores. A gente vai falar nessa aula de hoje o que categoriza vinho tranquilo, espumante fortificado e o básico de branco, rosé e tinto. Nas três aulas subsequentes, a aula 4, 5 e 6, a gente vai falar como se elabora um vinho branco, como se elabora um vinho rosé e como se elabora um vinho tinto. E na aula 7, a gente vai entrar um pouco mais nos outros fatores. O que é o álcool, o que são os taninos, o que é a acidez do vinho, como a doçura vai afetar o equilíbrio desse vinho, os aromas e sabores. Então a gente tem, nas próximas aulas, a gente vai se aprofundar nessa questão dos estilos de vinho que a gente tem por aí. Certo? Então, seguindo aqui, a gente vai começar falando sobre vinhos tranquilos. Tranquilo ao contrário de estressado. E o que estressa o vinho é o gás carbônico. Então, o vinho tranquilo é o vinho que não tem gás carbônico e a maior parte dos vinhos do mundo encontra-se nessa categoria. São vinhos que não contêm gás carbônico residual. Eles vão possuir em média entre 11 e 14% de álcool. Existem vinhos tranquilos com menos de 11, existem vinhos tranquilos com mais de 14% de álcool, mas a média é essa. E eles são geralmente denominados pela região ou pela variedade de uva. Geralmente no Velho Mundo, na Europa, eles são denominados pela região. Então eu tenho aqui um exemplo da Borgonha, que é esse primeiro vinho do lado esquerdo, que é um Corton Charlemagne. Corton Charlemagne é o nome de um vinhedo na Borgonha. Então esse vinho está sendo dominado pela região, mais especificamente pelo vinhedo. E se vocês olharem o rótulo, não está em nenhum lugar qual é a uva dele. Eu sei que ele é um Chardonnay,
porque na Borgonha, vinho branco é feito essencialmente da uva Chardonnay. Mas se eu não sei qual é a região dele, qual é a uva que é usada nessa região, eu não sei qual é a uva e quais são as características, os aromas, os sabores que ele pode ter. Então, para comprar vinho do Velho Mundo, ou vinhos denominados pela região, eu- vale muito a pena ter provado antes e estudar um pouquinho para conhecer as características que ele pode ter. Em compensação, em tudo que não é Europa, no Novo Mundo, a maior parte dos vinhos é denominado pela uva. Então a gente tem aqui, por exemplo, um vinho chileno que é feito com a uva Carmener, que muita gente gosta, muita gente conhece, e já sabe o que esperar de um vinho feito com a uva Carmener em termos de aromas e sabores. Então, o que eu recomendo para vocês no caso de vinhos tranquilos? Provem, degustem, para conhecer um pouco mais sobre as uvas, para conhecer um pouco mais sobre as regiões. E é isso, é estudar, é ir conhecendo, é ir provando, porque dentro de vinho tranquilo eu tenho uma série de regiões, uma série de jeitos de fazer vinho que vão alterar as suas características. Além dos vinhos tranquilos, nós temos os vinhos espumantes, que, como o nome sugere, espumam, tem gás carbônico. Esse gás carbônico é natural da fermentação, por isso que eles são efervescentes. Lembrando que na fermentação alcoólica, além do álcool, vou produzir gás carbônico. Se eu retiver esse gás carbônico, eu vou ter um vinho espumante, um vinho borbulhante. O exemplo mais famoso de vinho espumante é champanhe. Então a gente tem aqui o rótulo da esquerda é La Grande Dame, que é o champanhe ícone da vinícola Veuve Clicquot Ponsardin. Lembrando que champanhe é uma denominação de origem, é uma marca. Então, assim como Bombril tá para palha de aço, Gillette tá para lâmina de barbear, Maizena tá para amido de milho, Champagne tá para espumante. Champagne é uma marca de espumante feito na região de Champagne, na França. Mesmo na França, fora da região de Champagne, os espumantes têm que ter outros nomes. E Champagne tem características únicas de solo, clima, as uvas usadas, o jeito de elaborar o vinho, e por isso que ele é o mais famoso, o mais reconhecido. Mas tem grandes espumantes no mundo inteiro. Ali na direita a gente tem o moscatel, os moscatéis brasileiros são conhecidos no mundo inteiro, são premiados no mundo inteiro e outros espumantes brasileiros também, mas tem alguns nomes para espumantes fora o champanhe. Na Espanha se faz cava, por exemplo, em toda a Espanha, mas principalmente na Catalunha. Na Itália, no Piemonte, se faz o Asti. No Vêneto se faz o Prosecco. Na Alemanha tem o Sekt. E Sekt é a palavra para espumante, vinho espumante em toda a Alemanha. Na França, fora da Champagne, tem os Crémant e outros termos, e por aí vai. Tem uma série de denominações e nomes para vinhos espumantes no mundo, mas o mais famoso ainda é Champagne, e vale lembrar que espumante é um vinho com gás carbônico da fermentação alcoólica. E para terminar o terceiro tipo principal são os vinhos fortificados. Fortificação é adicionar álcool de origem externa a esse vinho. Então, por isso eles são mais fortes, por isso fortificados. Eles vão ter um teor alcoólico mais elevado, porque eu adicionei álcool de origem externa, então eles vão ter de 15 a 22% de álcool em média, e eles podem ser secos a doces. O que vai determinar se um vinho fortificado é seco ou doce é o momento da fermentação em que eu adicionei esse álcool extra. Se eu adicionar esse álcool extra depois que a fermentação terminou, então todo o açúcar foi transformado em álcool e eu adicionei mais álcool, esse vinho vai ser um fortificado seco. Se eu adicionei esse álcool de origem externa durante a fermentação alcoólica, lembrem que o álcool é tóxico para a levedura, então a levedura morre, a fermentação alcoólica vai ser interrompida e eu tenho açúcar ali que não virou álcool e gás carbônico, então ele vai ser um fortificado doce. Os dois tipos de vinho fortificado mais famosos do mundo são Porto e Jerez. Então, a maior parte do vinho do Porto é doce, a maior parte dos vinhos de Jerez é seco, mas eu tenho outros, como Madeira, Marsala, mas Porto e Jerez são os fortificados mais conhecidos no mundo. Além de vinhos tranquilos, espumantes e fortificados, a gente vai entrar um pouquinho na cor dos vinhos. Então, nós temos vinhos brancos. O vinho branco é feito usando uvas brancas, essencialmente, mas eu posso elaborar um vinho branco usando uvas tintas. É só tirar as cascas no início do processo e fazer o vinho só com a polpa. Como a cor está só na casca, se eu fizer o vinho só com a polpa, eu tenho um vinho branco.
As principais castas são Chardonnay, Sauvignon Blanc, Semillon e Riesling. E eu estou pronunciando aqui para vocês saberem como pronunciar essas uvas. Muita gente chama Chardonnay de Chardonnay, mas o nome é Chardonnay porque é uma uva francesa. E estou colocando essas como castas principais por opinião minha. Para mim, essas castas são as mais relevantes do mundo do vinho hoje e as que vale a pena conhecer primeiro. Tem outras super importantes também. Vinho rosé é elaborado utilizando uvas tintas ou um blend de uvas brancas e tintas, mas eu preciso de uva tinta porque a cor está na casca, então eu preciso de um pouquinho de cor. Eu vou ter pouco contato com as cascas das uvas, permitindo pouca extração de cor. Geralmente esse contato com as cascas vai ser de algumas horas. Diversos estilos e castas utilizadas, com destaque para os rosés da Provence feitos no sul da França. Se vocês tiverem que provar um único rosé, provem um rosé da Provence para saber como ele é. Um detalhe importante, eu já tenho uma aula no meu canal só sobre vinho rosé, falando de várias técnicas para fazer vinho rosé, estilos de rosé diferentes que vale a pena conhecer, alguns rótulos que eu indico de rosés brasileiros. Então, querem conhecer um pouco mais de vinho rosé? Já tem uma aula mais completa de vinho rosé aqui neste canal, já gravada, já publicada. E vinhos tintos. Então, elaborados utilizando uvas tintas, e aqui eu preciso de uva tinta por causa dessa cor que está na casca, eu vou ter um longo tempo de contato das cascas com o mosto e vinho para a extração da cor, geralmente alguns dias, enquanto o rosé são algumas horas. E as principais castas, as principais variedades são a Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Merlot e Syrah. Então, nas próximas aulas, a gente vai descrever como é que se elabora, como é que é o processo de elaboração de um vinho branco, de um vinho rosé e de um vinho tinto. Espero que vocês tenham gostado dessa terceira aula. Muito obrigado por acompanharem até aqui. Se gostaram, curtam o vídeo, comentem, se inscrevam no canal, divulguem para os amigos de vocês. Um abraço e até a próxima aula.